Se na atividade preponderante da empresa o grau de risco de acidente de trabalho for leve, a alíquota será 1%. Se na atividade preponderante da empresa o grau de risco de acidente de trabalho for médio, a alíquota será 2%. Se na atividade preponderante da empresa o grau de risco de acidente de trabalho for grave, então a alíquota será de 3%. Dissemos que você verifica qual é o grau de risco de acidente de trabalho da atividade da empresa, consultando o anexo 5 do Regulamento da Previdência Social. Então percebam que aqui o grau de risco de acidente de trabalho não é em relação à empresa individualmente, e sim em relação à atividade desenvolvida pela empresa. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para fins didáticos, vamos dar uma olhadinha aqui no anexo 5 do Regulamento da Previdência Social. Você já sabe que o Regulamento da Previdência Social é o Decreto 3048 de 1999. Então aqui nós temos o anexo 5 do regulamento. O que é esse anexo 5? É a relação de atividades preponderantes e correspondentes grau de riscos. Então aqui nós temos uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna nós temos o KNAI daquela atividade. O que é KNAI? KNAI é Código Nacional de Atividade Econômica. Então, para a atividade, por exemplo, de cultivo de arroz, o KNAI é esse, o código dessa atividade é esse aqui, 0111, dígito 3/01. Aí, por exemplo, na atividade de cultivo de arroz, qual é o grau de risco de acidente de trabalho? O grau de risco de acidente de trabalho é grave, pois a alíquota é 3%. Vamos ver outra atividade aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui inicialmente é mais atividades de agricultura, mas vamos para outras atividades aqui que não seja na área de agropecuária, né? Vamos aqui para as atividades, deixa eu procurar uma boa aqui, né? Vamos lá. Fabricação de gases industriais. Fabricação de gases industriais. Aqui está o KNAI dessa atividade. Aí vamos ver o grau de risco de acidente de trabalho dessa atividade. É 2. Então, fabricação de gases industriais, eu até achei que fosse muito perigoso, né? Mas não, o grau de risco é apenas aqui, ó, 2. Fabricação de gases industriais, 2. Vamos dar outra olhadinha aqui em outra atividade, só para fins didáticos aqui, né? Para ficar melhor para o entendimento, né? Fabricação de cimento, né? Tipo a empresa Cimento Nassau, fabrica cimento, né? Vamos ver o grau de risco de acidente de trabalho dessa atividade. Vamos lá. 3. Fabricar cimento é perigoso. Então, o grau de risco de atividade dessa empresa é 3. Então, por exemplo, a empresa que é uma fábrica de cimento, ela tem que pagar o RAT com alíquota de 3%. Vamos ver aqui uma atividade que seja menos perigosa, né? Vamos ver atividade do comércio, né? Comércio, lojas de departamentos ou magazines. Eu imagino que o grau de risco de acidente dessa atividade aí não seja tão grande, né? Olha, 3%. A gente
se engana com as atividades, né? Vamos ver essa atividade aqui que é 1%. Vamos ver que atividade é essa. Uma atividade que o grau de risco é leve. O grau de risco da atividade é leve. Tabacaria. Tabacaria é que vende cigarro. Bem, fumar cigarro é perigoso, pode dar câncer. Mas vender cigarro não é tão perigoso. As pessoas não se acidentam vendendo cigarro. Por quê? Por exemplo, imagine que cai uma carteira de cigarro no pé do vendedor. Isso não vai causar problema nenhum. Então é uma atividade que o grau de risco de acidente de trabalho é leve. Vamos ver aqui só para fins didáticos, outra atividade que o grau de risco de acidente de trabalho seja leve, né? Procurar aqui né? Tá aqui, ó, 1%. Vamos lá. Que atividade é essa que é 1%? Vamos ler. Comércio varejista de livros. Realmente, vender livros não é perigoso, né? A não ser que o livro seja um livro muito grande e a vendedora vá tirar o livro de cima da estante lá, caia na cabeça dela. Bem, mas mesmo assim, não dá para matar não, né? Cair um livro em cima da cabeça da pessoa. Então, a atividade de comércio varejista de livros é leve. Então, o RAT é só 1%. Bem, nós mostramos, obviamente, o cara que está estudando para concurso não vai ser obrigado a decorar essa tabela aqui. Ninguém decora isso, nenhum professor sabe assim todas as atividades. Por exemplo, eu sei assim, construção civil eu sei que é 3%. Mas agora eu estou sabendo, ó, comércio varejista de livro é 1%, que o grau de risco é leve. Mas ninguém é obrigado a decorar. Eu estou mostrando apenas para fins didáticos aqui, para ficar mais interessante a aula. Mas ninguém é obrigado. Se você quer saber, você vai lá no anexo 5 e consulta. Agora, detalhe importante. Aqui eu tenho que verificar qual é a atividade preponderante da empresa. Tá legal? Porque às vezes a empresa desenvolve duas atividades diferentes. Por exemplo, imaginem uma empresa que ela vende livros. Vamos pegar aqui. Ela vende livros. Aí deixa eu ver outra aqui que não seja 1%. Por exemplo, esse aqui de cima do livro é 2%. Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal, né? Bem, essa aqui não está muito legal, não. Vamos pegar outra aqui. Aqui abaixo dos jornais tem... Pronto. Ela vende livros e também vende artigos de papelaria. Artigos de papelaria, o grau de risco é médio, 2, e livros é 1. Então imagine que uma mesma empresa, uma loja assim do shopping, ela vende comércio de livros, ela tem duas lojas, imagine. E uma loja vende livros, outra loja vende artigos de papelaria. Aí qual o grau de risco? Tem que ver qual é a atividade preponderante. O que é atividade preponderante? A atividade preponderante é aquela que reúne dentro da empresa o maior número de empregados e trabalhadores avulsos. Aí vamos ver. O maior número de empregados e trabalhadores avulsos está sendo usado vendendo livro ou vendendo artigo de papelarias? Resposta: nessa empresa aqui que eu estou estudando, é vendendo livro. Então, nesse caso, como a atividade preponderante é venda de livros, então o RAT vai ser 1% incidente sobre a remuneração de todos os trabalhadores da empresa. Mesmo incidente sobre a remuneração daqueles que estão vendendo artigos de papelaria. Agora, se a maioria dos empregados e trabalhadores avulsos estivessem atuando na venda de artigos de papelaria, aí incidiria 2% sobre a remuneração de todos os empregados e trabalhadores avulsos, mesmo sobre a remuneração daqueles que estivessem vendendo livros. Então,
Quando a empresa exerce mais de uma atividade, quando a empresa exerce só uma atividade, não há o que discutir. Vê a tabela, vê qual é a atividade da empresa e aplica aquela alíquota. Agora, caso a empresa exerça mais de uma atividade, para saber qual é a alíquota do RAT daquela empresa, eu tenho que verificar qual é a atividade preponderante. E a atividade preponderante é aquela que reúne dentro da empresa o maior número de empregados e trabalhadores avulsos. Legal? Tranquilo? Agora, aqui, essas alíquotas de 1, 2 ou 3% ainda não são a alíquota efetiva. Para calcular a alíquota efetiva, que é aquela alíquota que realmente vai ser aplicada, eu ainda tenho que multiplicar esse 1, esse 2 ou esse 3% pelo FAP. O que é FAP, professor? Pelo amor de Deus. FAP é o fator acidentário de prevenção. De onde danado que vem esse FAP, professor? Porque aqui na Lei 8.212, eu não estou vendo nada aqui falando de FAP. Eu li aqui, ó, o inciso 2 do artigo 22, aí não tem nada dizendo aqui dessa multiplicação de FAP. Tem só dizendo que a alíquota é 1% para grau de risco leve, a alíquota é 2% para grau de risco médio, a alíquota é 3% para grau de risco grave. Aqui não tem nada de multiplicação por FAP. O professor está inventando isso. Não, eu não estou inventando nada. Aqui é tudo baseado na lei. A lei que trata do FAP é a lei número 10.666, tá legal? Para você memorizar o número dessa lei, tem o 10, depois do 10 tem o número da besta-fera. O número da besta-fera é 666, tá legal? Quando tá lá no livro de Apocalipse, na Bíblia, pode ler que tá lá. O número da besta-fera é 666. Então, aqui, a lei que criou essa história de FAP foi a lei 10 seguido do número da besta-fera, 10.666, tá legal? Aí o artigo 10 da lei 10.666 é que vai falar dessa história do FAP. Vamos ler o artigo 10 da lei 10.666. Diz assim: a alíquota de contribuição de 1, 2 ou 3% destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser reduzida em até 50% ou aumentada em até 100%, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa. Aí veja, é em razão do desempenho da empresa, não é do desempenho da atividade econômica, e sim em razão do desempenho da empresa individualmente, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica. Pronto, a empresa está apresentando uma quantidade de acidentes maior do que a média da atividade econômica dela. Então a alíquota tem que ser aumentada. Ou então, a empresa individualmente está apresentando uma quantidade de acidentes de trabalho menor do que a média da atividade econômica dela. Então a alíquota tem que ser reduzida. Reduzida em quanto? Ela pode ser reduzida em até 50% ou então majorada em até 100%. Ou seja, pode ser reduzida até pela metade ou então aumentada em até o dobro. Tá legal? Aí como é que eu vou apurar essa redução? Essa redução ou essa majoração? Majoração é a mesma coisa que aumento, né? Então, eu vou apurar em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Então, o FAP
ele decorre, ele se ampara nesse artigo 10. Aí você, professor, mas eu não vi o nome FAP aí em canto nenhum. Bem, aqui o artigo 10 não está dizendo que esse vai ser essa redução ou essa majoração vai ocorrer conforme dispuser o regulamento. Então o regulamento aqui é o regulamento da Previdência Social. Então o regulamento da Previdência Social aqui no artigo 202A regulamentou esse artigo 10 da Lei 10.666 e denominou esse fator que vai reduzir ou aumentar a alíquota do RAT, denominou de FAP. Tá aqui, ó. Fator acidentário de prevenção, cuja sigla é FAP. Então, o artigo 202A do Regulamento da Previdência Social diz: as alíquotas constantes no inciso 1 ou 2 do artigo 202 do próprio regulamento, que são exatamente as alíquotas do RAT, que são 1, 2 ou 3%, serão reduzidas em até 50% ou aumentadas em até 100% em razão do desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo FAP. Parágrafo 1º. O FAP consiste num multiplicador variável, num intervalo contínuo de 0,5 mil a 2,000, ou seja, de 0,5 a 2, porque 0 depois da vírgula não vale nada, né? Aplicado com 4 casas decimais. Então, vejam que o FAP tem que conter 4 casas decimais. Então, o FAP, colocando aqui uma fórmula matemática para o FAP é um multiplicador que está dentro desse intervalo aqui, ó. Ele vai de 0,5 até 2. Eu estou botando as casas decimais porque quando se trata de FAP, a gente tem que usar as casas decimais. Eu botei casa decimal demais aqui no 2, né? Pegar a borracha, apagar. Não, tá certo, 4 casas decimais, beleza. Quando se trata de FAP, a gente tem que usar 4 casas decimais. Por isso que eu botei esse bocado de 0 aqui depois da vírgula. Mas é 2, né? Porque 0 depois da vírgula é uma coisa insignificante, não vale absolutamente nada. Bem, então o FAP, que é esse multiplicador que vai ser multiplicado pela alíquota do RAT, ele varia de 0,5 a 2. E ele é individualizado por empresa. Então percebam que essas alíquotas de 1, 2 ou 3%, ela não leva em consideração o risco de acidente de trabalho da empresa individualmente. Essas alíquotas de 1, 2 ou 3%, elas são de acordo com o grau de risco de acidente de trabalho da atividade econômica preponderante da empresa. Então, se não tivesse o FAP, seria injusto para uma empresa que desenvolve uma atividade econômica cujo grau de risco de acidente de trabalho é grave, mas dentro da empresa nunca aconteceu nenhum acidente. Aí ela está pagando pelo pecado das concorrentes. Nas concorrentes tem muito acidente. Por isso que o grau de risco de acidente é grave. Aí ela vai pagar 3% mesmo, nunca tendo ocorrido acidente. Bem, seria injusto isso, né? E durante muito tempo foi assim. O FAP não existe desde o início da fundação do mundo. O FAP passou a ocorrer, deve fazer assim uns 7 anos, 5 anos. Antes não existia FAP. Então a empresa, mesmo que ela fosse uma empresa muito cuidadosa com os seus empregados, lá nunca aconteceu acidente nenhum, mas por ela pertencer, por ela desenvolver uma atividade econômica cujo grau de risco de acidente é grave, aí ela pagava 3%. Bem, aí o FAP veio corrigir isso. O FAP é justo. Ele leva em consideração a atividade, ele leva em consideração
os acidentes que ocorrem naquela empresa individualmente. Por exemplo, a empresa é uma loja de papelaria, né? A gente viu aqui, ó, aqui no regulamento da Previdência Social, lá no anexo, comércio varejista de artigos de papelaria. Nós vimos que é médio o grau de risco de acidente. Mas lá dentro dessa empresa, nunca aconteceu acidente nenhum. 0 acidente aconteceu. Então, e também não teve empregado da empresa dando entrada em auxílio-doença, nem pensão por morte, nem aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente, não tem nada. Lá na Previdência, sobre questão acidentária com relação àquela empresa, 0, não tem nada. Então, o FAP daquela empresa é 0,5, é o menor possível. Então, a alíquota dela, que era para ser 2, é reduzida pela metade, passa a ser 1, porque o FAP dela é 0,5%. Aí imagina outra empresa aqui, né? Imagina outra empresa, uma construtora Alfa SA. Olha, na construção civil, o grau de risco de acidente de trabalho, o RAT, é grave. Logo, a alíquota é 3%. Mas o FAP dessa construtora deu 1,500. Pronto, deu 1,5. Então, qual é a alíquota efetiva? Qual é a alíquota efetiva que essa empresa vai pagar? A alíquota efetiva vai ser 3% multiplicado por 1,5. Isso aqui, ó, vai dar 4,5%. Eu pego aqui 3, multiplico por 1,5, isso aqui vai dar igual a 4,5. Então, a alíquota efetiva do RAT, dessa empresa vai ser 4,5%. Legal? Ela está numa atividade cujo grau de risco de acidente é grave. Isso já faz com que a alíquota seja 3%. Além disso, o FAP dela é alto, porque os empregados dela se acidentam muito. Aí vão lá para a Previdência requerer auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente. Aí o FAP dela deu 1,5. Então eu tenho que pegar o 3% e multiplicar por 1,5. Então a alíquota efetiva do RAT dessa empresa deu 4,5%. Tá legal? Ainda sobre essa contribuição do RAT, que a alíquota, você já sabe qual é a alíquota, é 1, 2 ou 3% multiplicado pelo FAP. Tem que multiplicar pelo FAP e o FAP é individualizado por cada empresa. Você pergunta, professor, como é que eu sei qual é o FAP de uma empresa? Olha, a Previdência Social divulga lá num site específico o FAP de cada empresa. Agora a gente não fica sabendo, eu, você, o teu colega, tua mãe, teu primo, não fica sabendo qual é o FAP de toda a empresa não. Para a empresa ter acesso, ela tem uma senha. Aí ela acessa e vê o FAP só dela. Aí ela vê qual é o FAP dela e multiplica pela alíquota do RAT para encontrar a alíquota efetiva, que ela vai incidir sobre a remuneração dos seus empregados. Então, a empresa tem acesso apenas ao seu FAP. E anualmente, esse FAP ele é divulgado. Vamos dar uma olhadinha ainda aqui no regulamento da Previdência Social, que a gente vai ter mais informações sobre o FAP, sobre a forma que ele é calculado. Aqui, parágrafo 2º do artigo 202-A. Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á, aqui a mesóclise, proceder-se-á a discriminação do desempenho da empresa individualmente.
dentro da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo, que pondera os respectivos percentis, com pesos de 50%, 30% e 15%. Agora vamos ver o que são esses índices de gravidade, frequência e de custo. Vamos lá. Os índices, parágrafo 4º, os índices de frequência, gravidade e custo serão calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Aí, aqui, para o índice de frequência, o que é para calcular o índice de frequência? Eu levo em consideração o quê? Eu levo em consideração os registros de acidentes e doenças do trabalho informados ao INSS por meio do CAT. O que é CAT? Comunicação de Acidente de Trabalho. E também de benefícios acidentários estabelecidos por nexos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem CAT a eles vinculados. É porque a perícia do INSS, ela pode reconhecer o chamado nexo técnico epidemiológico. Ou seja, mesmo que a empresa não tenha comunicado um acidente, o empregado da empresa chega lá na perícia médica do INSS e o médico do INSS pode considerar que aquela doença que esse trabalhador está foi causada pelo seu trabalho. Pode considerar aquela doença como sendo uma doença profissional ou uma doença do trabalho, que tanto a doença profissional como a doença do trabalho são considerados como acidente de trabalho. Aí mesmo que a empresa não tenha comunicado o acidente, como o perito médico do INSS considerou aquela doença como sendo acidentária, vai contar para aumentar o FAP da empresa, tá legal? Então, o índice de frequência, ele é calculado de acordo com os registros de acidente de trabalho e doenças do trabalho. E o índice de gravidade? Leva em consideração todos os casos de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, que atualmente se chama aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte, todos de natureza acidentária. Aqui vale ressaltar, por exemplo, no caso de pensão por morte, não é simplesmente porque morreu um empregado da empresa que aquilo vai aumentar o FAP dela. Não. Tem que ser verificado que o segurado morreu em decorrência de um acidente de trabalho. Aí sim, se o empregado morreu em decorrência de um acidente de trabalho, aí o FAP da empresa vai aumentar. Aos quais serão atribuídos pesos, né? Pensão por morte tem o peso maior, né? Porque o pior que tem é morrer, né? Pensão por morte tem peso de 50%. Aposentadoria por invalidez, 30%. Auxílio doença e auxílio acidente, 10%. E o índice de custo? O índice de custo leva em consideração os valores dos benefícios de natureza acidentária pagos ou devidos pela Previdência Social. Ou seja, quanto mais a Previdência gastar dinheiro pagando o benefício dos empregados acidentários daquela empresa, mais o FAP da empresa vai aumentar. Tá legal? Então aqui, sobre o FAP, eu acho que está tranquilo, como é que calcula. E a alíquota efetiva do RAT sempre tem que levar em consideração. Não é somente esse 1, esse 2 ou esse 3. Tem que multiplicar 1, 2 ou 3 pelo FAP. Aí a multiplicação pelo FAP poderá reduzir ou majorar a alíquota. A redução máxima que tem é reduzir pela metade. E a majoração máxima que tem é dobrar a alíquota. Por exemplo, essa alíquota de 3% pode chegar até 6%. Olha, no próximo vídeo, no início do próximo vídeo, eu ainda vou falar um pouco sobre o RAT, porque essa alíquota do RAT ainda poderá ser um pouco aumentada, majorada, caso o empregado ou o trabalhador avulso
ou o cooperado tenha direito à aposentadoria especial. Mas